Pessoal, uma verdadeira multidão se reuniu lá no Rio Grande do Sul, em Não Me Toque, para receber o ex-presidente Bolsonaro. As cenas foram gravadas pelo próprio Agro, mostrando aqui a quantidade de pessoas que saíram por vontade própria para ver o ex-presidente da República, mostrando que sim, ele movimenta multidões. O Bolsonaro postou essa imagem e escreveu o seguinte: Jair Bolsonaro, uma imagem do agro para o mundo. Não me toque, Rio Grande do Sul. E você consegue perceber aqui que é uma verdadeira multidão de pessoas que está reunida numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, reunida no centro de eventos ali, para poder recepcionar o Bolsonaro. Então, assim, é já um sinal de manifestação enorme, não só do próprio Bolsonaro, do povo para com o Bolsonaro, quanto do agro para o Bolsonaro. Alguns jornais repercutiram o tema, né? Bolsonaro manda recado com multidão de apoiadores no Rio Grande do Sul. Não me toque. Ou seja, é um claro recado ao Supremo Tribunal Federal. Aos gritos de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, e com multidão de apoiadores no sul do Brasil, Bolsonaro participou da Expo Direto, Cortrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Em meio ao avanço dos inquéritos no STF e ameaças de prisão contra o ex-presidente Jair Messias, publicou um sutil recado, uma imagem do agro para o mundo. Não me toque. Coincidentemente ou não, Não Me Toque é uma cidade onde ocorre o evento. Ou seja, aqui Bolsonaro sinaliza que o agro está do lado dele. E lideranças do agro já haviam se manifestado nesse sentido. Há um entendimento de muitas pessoas no sentido de que se houver uma prisão do Bolsonaro, Bolsonaro tem apoio aí, pode acontecer uma paralisação do agro e também de caminhoneiros. Não sei te dizer se isso vai acontecer ou se não vai, se ainda há um apoio massivo assim em relação ao Bolsonaro por parte do agro e dos caminhoneiros a ponto de falar que vão parar. Isso não dá para confirmar, mas uma coisa é certa. O agro é amplamente apoiador de Bolsonaro. Um dos motivos que o próprio presidente, atual presidente, o Lula, chamou o agro de fascista, chamou o agro de retrógrado. Então, assim, o próprio presidente, o atual presidente, não é favorável ao agro brasileiro. O Gilberto Cantani, que é deputado, ele fez uma publicação sobre esse evento e escuta só o que diz esse vídeo. Então, quando se fala de agro e se fala de Jair Bolsonaro, e às vezes o presidente que aí está, ele fala, mas por que o agro gosta tanto do Bolsonaro e não gosta de mim? É por isso, é porque o Bolsonaro nos entendia e realmente cuidava do seu país como um todo, e entendia que realmente o agro é o motor de toda essa locomotiva, né? E nos deixava produzir, essa é que é a verdade. Então, ver o nosso presidente indo numa feira agropecuária e ver os nossos irmãos lá, receberem dessa maneira, repito, como eu falei no começo, da saudade de estar perto, de ver ele chegando também nas nossas feiras aqui no estado do Mato Grosso. É isso aí, é o que diz o deputado federal. Mas, já que a gente está falando de manifestação, de povo nas ruas, isso não é uma prerrogativa que só o Bolsonaro tem, não. Aqui na região, nos países vizinhos, também tem gente que consegue movimentar milhares. Essa aqui é a Maria Corina. Maria Corina é a opositora do Maduro, só que ela está inelegível. Diante de uma verdadeira multidão de apoiadores, Maria Corina Machado afirma seu compromisso de conduzir a Venezuela rumo a eleições limpas e livres, acusando o regime de temer o processo eleitoral. Maria Corina se tornou inelegível depois de decisão da Suprema Corte da Venezuela. Mas você consegue ver, numa manifestação dela, a multidão de pessoas que se aglomeram em torno dela para ver o discurso dela. E assim, a população da Venezuela está clamando por liberdade.
de empreender, liberdade de expressão, ou seja, não tanta repressão como o Estado expõe. Então, assim, a gente vê que é um sintoma que vem acontecendo que torna o Brasil e a Venezuela muito semelhante, muito semelhante. E aí, o que mais me vem à cabeça é um podcast em que o Paulo Guedes participou e ele falou, olha, para o Brasil se tornar a Venezuela, 6, 7 meses. Em um ano nós já estamos na projeção da Argentina. Lógico, não é 100%, o Guedes não acertou 100%, mas assim, mostra que errado de tudo ele não estava. Não estava de todo errado, não. Vamos lá. E ainda sobre esse assunto, a Venezuela marcou as eleições presidenciais para o dia 28 de julho. A Venezuela marcou as eleições presidenciais para 28 de julho, atendendo aos termos acordados entre o governo Nicolás Maduro e a oposição. A data do pleito foi anunciada por Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, nessa terça-feira. Um cronograma eleitoral que contempla todos os requisitos constitucionais, legais e técnicos para realizar as eleições presidenciais do ano de 2024. Sendo aprovada eleição presidencial de 2024 no dia 28 de julho do presente ano, anunciou Elvis Amoroso. Tradicionalmente, as eleições na Venezuela são realizadas em dezembro. A data do pleito deste ano, no entanto, irá acontecer no aniversário de Hugo Chávez, ex-presidente do país e sucessor de Nicolás Maduro. De acordo com o presidente, eu parei aqui até para rir, né? Então, assim, terão eleições livres comemorando o aniversário do cara, do chavismo que o Maduro prega. É para acabar, né, pessoal? Então, assim, tem que ser muito tosco, tem que ser muito, fraco de argumento para acreditar que haverão eleições livres na Venezuela. Muita gente pergunta aí, mas se a Venezuela ainda é uma ditadura, se mata opositores, se prende opositores, um militar foi encontrado morto lá no Chile. Cara, vocês têm noção do que está acontecendo? Aqui no Brasil, entram, isso aqui é uma denúncia que circula nas redes sociais, entram militares da Venezuela, prendem garimpeiros aqui na região do Brasil. Militares venezuelanos entraram no Chile, mataram um dissidente do governo Maduro dentro do Chile. O corpo foi encontrado no Chile. Vocês têm noção de que o Maduro nem respeita a soberania dos outros países. E aqui, os países de esquerda ainda resumem em passar a mão na cabeça do Maduro. E aí o Biden, que é de esquerda, é outro que, pelo amor de Deus, vem e tira sanções do Maduro. Aí todo mundo, não, mas Venezuela não é uma ditadura, o Biden retirou as sanções, quer dizer que ele está melhorando. Conversa fiada. Sabe o que aconteceu? É ano eleitoral. E até para fazer pacto com o diabo, agora eles podem. O Biden precisa de combustível barato. Ele não pode deixar transparecer para os norte-americanos que a inflação está altíssima. Acontece que, importando o combustível da Venezuela, ele consegue baixar o preço, porque o combustível na Venezuela é barato. A Venezuela não tem uma economia tão pulsante e tem muito combustível. O combustível na Venezuela é baratíssimo. Então, o Biden tirou essas sanções só para comprar combustível da Venezuela mais barato e não deixar transparecer o quanto a administração Biden é péssima, é horrível. Então, assim, você vê que é tudo um grande jogo de interesse. E já que a gente falou no Biden, vamos falar do Homem Laranja, né? O Trump, que vai voltar tratorando a esquerda mundial. Super terça, Donald Trump vence as primárias do Partido Republicano no estado da Virgínia. Projeta a assessoria de presidência, eu não sei o que é AP, não. Vamos lá. O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano no estado da Virgínia e de mais 9 estados, de acordo com a projeção da Associated Press. Essa é a 10ª vitória de Trump nessa super terça. Até o momento, o concorrente dele, Nikki Haley, não obteve nenhuma vitória. Vamos entender o seguinte, bora lá. Há uma diferença crucial entre o Brasil e os Estados Unidos. Aqui no Brasil funciona assim. Eu tenho um partido político.
o partido político olha para o Sandro e fala: você, Sandro, vai ser o nosso candidato a presidente da República. O dono do partido define. Então, o Costa Neto é que vai definir. Não, o candidato a presidente vai ser o Bolsonaro. Não, o candidato a presidente vai ser o Zema, o Tarcísio. É o presidente do partido no Brasil que escolhe. Lá nos Estados Unidos é muito mais democrático do que aqui. Lá você tem uma eleição para concorrer a candidato a presidente. Todo mundo que é filiado ao partido tem um direito de voto. E nesse partido tem os delegados. Nesses estados tem os delegados que vão dar suporte ali ao candidato. Então o que acontece? Eu tenho, por exemplo, vamos supor que fosse o PL aqui no Brasil, né? O partido do Trump lá, o Democratas, o Republicanos, perdão. O que acontece? Nós temos aqui o PL. Aí o PL fala: olha, todo mundo que for filiado ao PL, nós vamos pegar o estado de São Paulo e vamos votar. Ó, candidato a presidente é o Tarcísio, é a Michele, é o Bolsonaro e é o Zema. Em quem vocês votam? Ah, vamos votar no Bolsonaro. Então todo mundo vai lá e vota Bolsonaro. O estado de São Paulo tem um delegado, e o delegado, ou seja, o delegado do partido, ele é obrigado a apoiar o Bolsonaro, ok? Então tá, vamos dizer, o Costa Neto é o presidente do partido, seria o delegado. Faz-se a eleição com os nomes daqueles que querem concorrer. Quem ganhou, o Costa Neto é obrigado a apoiar, entendeu? Então se for o Bolsonaro aqui, é isso que acontece. E aí vai fazer em Goiás. Pega quem é o delegado do partido lá em Goiás, do próprio PL. Todo mundo que for filiado ao PL vai votar. Tarcísio, Michele, Bolsonaro. Escolheram o Bolsonaro de novo. Quem tiver o maior número de delegados é o candidato a presidente da República por aquele partido. Você entendeu? Então lá você vota para definir quem é o candidato. E é isso que está acontecendo com o Trump agora, beleza? Então, Trump venceu todas. É o candidato. A Suprema Corte já definiu que ele pode concorrer e o Biden vai ter que usar fralda aí geriátrica porque não vai dar conta de segurar o Trump contra o Homem Laranja, né? Isso é fato, né? Mas, enfim, vem vencendo. A superterça é o quê? A superterça é quando 14 estados resolvem falar o seguinte: não, quer saber? Em vez da gente, cada estado votar separado, vamos juntar aqui 14 estados e vamos votar todo mundo junto. Que a gente já define, quem pegar aqui já leva os 14 delegados e já vai de apoio direto. Então todo mundo fez uma votação conjunta. E aí, aqueles estados que não querem fazer uma eleição separada para o candidato, resolvem se juntar na superterça. É onde o Trump detonou de novo, já venceu ali a superterça e é o candidato do Democratas, tá? Para as eleições. E vai tratorar o Biden, não tenha dúvidas disso. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês. Pedido de Bolsonaro ao Alexandre de Moraes. Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes acesso a depoimentos do ex-comandante do Exército e da Aeronáutica. Pois é, os comandantes do Exército e da Aeronáutica foram lá e deram uma de X9, né? Falaram tudo, que o Bolsonaro tinha minuta de golpe e que esse golpe, essa minuta foi discutida 2 vezes, tinham 2 versões e que todo mundo queria, eles não queriam, mas todo mundo queria, o Bolsonaro queria, vai dar o nome de todo mundo que queria. Eu tenho impressão de que a maioria dos nomes que ele vai dar é gente que vai concorrer à eleição esse ano, mas tá bom. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nessa terça-feira ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, acesso aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior. Eles depuseram a Polícia Federal sobre o suposto golpe de Estado que impediria a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Mas nada mais que justo, direito à ampla defesa e ao contraditório e direito a acesso ao depoimento. Afinal, se você vai se defender, você tem que saber do que você está sendo acusado. E outra, não é uma inquisição. Você tem que ter direito ao acesso, sim, para poder se defender. Então, nada mais do que certo a defesa do Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. O Silvio Almeida, ele falou que todo aquele que mencionar a Ilha do Marajó, ele vai pôr a AGU para
para ir no encalço dessa pessoa, né? Para processar essa pessoa, para mostrar para ela que ela não pode espalhar fake news e falar mal do Marajó. Então não vou falar de Marajó aqui, tá? Eu vou falar aquela ilha do Pará, só para não dar problema, tá bom? E aí eu vou jogar a culpa todinha em cima do jornal Metrópolis, tá bom? Operação contra violência a vulneráveis, ou seja, quando se abusa de crianças menores de 14 anos, perdão, prende 6 pessoas lá naquela ilha do Pará, tá? Lá naquela ilha do Pará, que vocês sabem qual são. A Operação Sentinela Marajó, quem falou foi o Metrópolis, eu falei a ilha do Pará, da Polícia Civil do Pará, prendeu 6 pessoas e instaurou 34 procedimentos no arquipélago de Marajó. A ação é coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos de Atendimento. Peraí que eu me perdi aqui, pessoal. Pará prendeu 6 pessoas e instaurou 34 procedimentos no arquipélago do Marajó. A ação é coordenada pela Diretoria de Atendimento de Grupos Vulneráveis, com apoio à Diretoria da Polícia. Desde 25 de fevereiro, equipes com delegados, escrivães e investigadores trabalham para apurar crimes de estupro, tá? Aquilo, né? Violência, né? Abusos, né? E violência doméstica na região. A primeira fase da operação terminou com a investigação de 81 denúncias. 81 denúncias. Será que esses 81 que denunciaram vão ser investigados? 34 procedimentos instaurados, ou seja, das 81 denúncias, 34 teve que instaurar o procedimento porque tinha muita coisa séria. 16 boletins de ocorrência registrados, 6 prisões em flagrante, tá bom? Pegou no ato. A Força Tarefa também promove palestras e reuniões com a rede de proteção que atua na ilha lá do Pará. Os investigadores apuram casos de violência doméstica e abuso sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. As denúncias são feitas de forma prioritária por ligação telefônica, mas também são registradas durante reuniões e palestras no arquipélago. Enfim, então assim, em vez de preocupar em bater de frente, sabe, com esses grupos, resolve intimidar quem está denunciando. É insano isso. É absurdo isso. Então, assim, a gente nunca teve um Ministério dos Direitos Humanos tão distorcido quanto esse. Tão distorcido quanto esse. É grave, é tenso, é assustador. Mas, no final das contas, os artistas vão estar lá apoiando o Lula. Afinal, esse ano, dinheiro para o Marajó não tem, mas tem 16 bilhões para os artistas que fizeram o L. E Brasil, né? Poste faz xixi no cachorro nesse país. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Olha, desculpa os meus erros, deu até uma errada aqui, eu me perdi aqui, mas é como eu disse para vocês, aqui é só um cara que liga a câmera e vem aqui discutir o que tá rolando com vocês. Então, assim, aqui não tem sistema editorial, aqui não é o Bonner, aqui não tem nada disso, tá? Aqui só sou eu batendo um papo com vocês e os erros acontecem, tá? Vamos lá, no próximo editorial eu quero trazer um comentário aqui brilhante de um seguidor aqui e a gente vai discutir isso com vocês, tá bom? Obrigado, vejo vocês na hora do almoço e até lá. Grande abraço.